noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 44, por favor. Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Ayrton e aos irmãos da igreja pelo convite para participar dessa quarta conferência Pregue a Palavra. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande. Guardo no coração com muito carinho pela vida dos irmãos, a maneira carinhosa como foi recebido aqui. Engordei um pouquinho mais e fui calorosamente recebido, não só pelos irmãos, mas pela temperatura também. Isso foi muito bom. Salmo 44. Este é o meu último estudo com os irmãos sobre o que a Bíblia tem a dizer a nós sobre a perseverança dos santos. Quando esse salmo em si foi escrito, provavelmente ele não pretendeu ser um salmo sobre a perseverança dos santos, mas o que Davi aqui descreve, provavelmente entregando esse salmo aos filhos de Corá, para que eles, como uma espécie de protetores ou guardadores dos salmos naquela época, coisa que era muito comum entre os músicos em Israel, ele escreveu esse salmo para descrever um pouco, não só de sua vida, mas da vida nacional também. Quando a gente olha os salmos anteriores, o que nós encontramos é que havia no coração do povo de Deus, o Salmo 43 e 42, havia no coração do povo de Deus um desejo muito grande de desejar mais a Deus. Olhando para dentro de si, eles percebiam que o desejo deles por Deus era muito pequeno. Eles não tinham sede por Deus, eles não tinham fome por Deus. Alguma coisa estava esfriando suas almas, alguma coisa faltava. E o Salmo 42 e o 43, que é uma espécie de continuação do 42, são um pedido a Deus, para que Deus avive seus corações e desperte-os para buscarem mais e amarem mais e terem mais sede de Deus. Quando nós olhamos esses dois salmos anteriores ao 44, que vem como que uma espécie de toada, uma espécie de continuação lógica, é como se um estivesse ligado ao outro. O que nós encontramos é que fica muito clara a diferença entre murmuração e lamentação. No Salmo 42 e 43, nós encontramos neles dois lamentações, como veremos no 44 também. E o que é uma lamentação? Uma lamentação é uma oração. E o que é uma murmuração? Murmuração é reclamação. Por exemplo, quando eu não gosto da comida, eu murmuro da comida, estou reclamando da comida, reclamo da roupa, reclamo do espelho, reclamo do marido, e murmuro o tempo todo, falo mal dessa pessoa, ou da roupa, ou da comida para alguém. Isso é murmuração. Deus odeia murmuração. Murmuração é pecado, e a gente vê na Sagrada Escritura, especialmente no livro de Números, no capítulo 11, que Deus matou pessoas em Israel por conta de murmuração. Gente descontente com o que Deus tem dado, com a vida que tem vivido, e vive reclamando, vive falando mal, vive criticando, vive murmurando. E hoje em dia existem terapeutas que dizem que murmuração é coisa boa. Então, se você está muito irritado com alguém e você deseja ficar bem, reclame, desabafe, chegue na pessoa e ponha tudo para fora. Fale o que você tem que falar. Ou fale para o chuveiro, grite no chuveiro, ou soque o travesseiro, mas o importante é que você fique bem. Aí você desabafou, aí você fala, agora estou em paz, falei tudo que tinha que falar, agora estou bem. Porque o desabafo, ele tem em si, ele traz consigo essa característica de trazer alívio para o nosso coração. E Deus, que nos criou e sabe muito bem como é que nós somos formados, Ele criou uma outra forma de murmuração, de reclamação, mas essa outra forma não é pecaminosa. É pecado então quando eu fico reclamando para você da minha vida, quando eu fico criticando para você a comida da minha esposa que queimou. Isso é pecado, mas existe uma crítica, uma reclamação, uma murmuração que não é pecado, e esta é chamada na Sagrada Escritura de lamentação. Quando nós nos dirigimos, não um ao outro para falar mal da vida, mas quando nós nos dirigimos para Deus, para falar a Ele aquilo que está doendo, e aquilo que, se não fosse para Ele, a gente falaria para o outro. A gente vê, por exemplo, Moisés, nessa mesma passagem que citei há pouco, em Números 11,
quando ele recebe a murmuração do povo, o povo queria comer carne, era só aquele maná que caía do céu, ele já não aguentava mais o maná, e não tinha nada para beber, não tinha vinho, não tinha açúcar, era só água que miraculosamente saia da rocha. Estou cansado de ver milagre, estou cansado de comer esse pão, esse maná, esse alimento que cai do céu, não aguento mais isso. Moisés, a gente quer a carne que a gente comia no deserto, lá no Egito, lá a gente era escravo, não comia carne. A gente tem saudade dos pepinos, dos alhos, do cebolão e de tudo mais que a gente comia lá no Egito. A gente não aguenta mais ficar aqui, Moisés. Eles não foram falar para Deus, eles foram reclamar com Moisés, murmurar, dizer que não aguentava mais. Moisés estava debaixo de pressão, Moisés estava debaixo até mesmo de humilhação e de fracasso, porque ele era o líder. E o que ele podia fazer, meus irmãos? Onde é que ele acharia carne para comprar naquele deserto? Onde é que ele ia achar alho silvestre, o pepino, o cebolão do Egito? Onde é que ele ia achar carne para dar para todo aquele povo? Ou vinho, ou qualquer outra bebida que era comum para eles? Ele não tinha como achar. Então Moisés foi lamentar. E lamentação a gente faz para quem mesmo? Para Deus. Moisés foi orar. Lá em Números 11, depois você vê a oração dele, foi mais ou menos assim: Senhor, Deus meu, acaso fui eu que dei a luz a todo esse povo? Você já leu essa passagem de Números 11? Acaso fui eu sou a mãe de toda essa gente, saiu de mim, eu sou a mãe deles, agora para poder ficar dando tudo para eles que eles querem, estão reclamando de comida, de bebida, disso, daquilo. Senhor, acaso sou mãe? Senhor, se o Senhor não der para eles o que eles querem, me mata agora, eu não quero mais viver. Ou o Senhor dá ao povo, essa é a minha versão, tá? Não é assim que está lá no texto, mas é isso que vocês estão falando. Se o Senhor não der para eles, é melhor que o Senhor me mate, porque é melhor morrer do que viver com essa reclamação. Em nome de Jesus, amém. Só que Moisés não falou em nome de Jesus, amém. Nem amém ele falou, mas foi uma oração, porque ele dirigiu essa oração para Deus. E sabe o que é surpreendente? Deus ouviu aquela oração, por mais feia que ela fosse, por mais incomum que ela fosse, por mais estranha e ofensiva que ela fosse, Deus ouviu e atendeu Moisés, acalmou Moisés, aconselhou Moisés e falou para Moisés: pode falar para o povo que amanhã eles vão comer tanta carne, mas tanta carne, que vai sair carne pelo nariz, pela orelha, pela boca e por tudo o resto, e eles vão morrer de tanto comer carne. E foi dito e feito. O Senhor falou, o Senhor cumpriu de uma maneira extraordinária. Num círculo, quilômetros à distância das tendas onde eles estavam acampados, mais de 1 metro de carne de codornizes, essas aves. Eles recolheram e tinha carne para comer por muito tempo, mas eles acabaram morrendo enquanto se entupiam com aquela carne. Mas o ponto é, Moisés foi até Deus e lamentou, e Deus ouviu. Existem muitas orações. Se nós fizéssemos um estudo no livro de Salmos, veríamos que existem mais orações de lamentação nos Salmos do que orações outras, de louvor, por exemplo, ou de confissão de pecado. E lamentações é uma coisa, a oração de lamentação é uma coisa tão séria para Deus, que existe um livro na Bíblia que é só de lamentações. É qual? Lamentações de Jeremias. É só lamentação, meus irmãos, só lamentação. O Salmo 44, que nós começaremos a ler agora, é um salmo de lamentação nacional. E nessa lamentação, nessa oração de lamentação, o povo também desabafa, mas não de um para com o outro, mas para com Deus. E nós sabemos, meus irmãos, pelas inúmeras histórias da Bíblia, que o nosso Deus odeia a murmuração, que milhares de pessoas foram mortas por causa disso. E a gente também sabe que Deus honra as lamentações, porque elas revelam um coração que busca a Deus quando está aflito. Eu me lembro aqui agora de uma lamentação na boca de Jesus na cruz do Calvário. Você lembra qual foi a oração de lamentação na boca de Jesus na cruz? Vários aí murmuraram. Aliás, não murmuraram, né? Sopraram, mas, né? Deus meu, por que me abandonaste? Eu já ouvi gente dizendo: ali Jesus pecou. Já se viu ele dizer isso para Deus Pai? Mas ele estava simplesmente recitando mais um salmo de lamentação.
que é o Salmo 22, versículo 1, onde essas palavras se encontram. Deus meu, por que me abandonaste? Meus irmãos, Deus não se assusta com aquilo que você fala. Deus não se escandaliza com a sinceridade do teu coração. Desde que você comece a oração dizendo: Deus meu, Tu és o meu Deus. Deus meu. O que vem depois disso, Deus não põe na mão da cabeça e diz: meu Deus. Quer dizer, não pode falar isso. Mas ele não diz algo parecido, né? Não fala isso, olha que absurdo. Não, você não pode falar desse jeito. Muda isso. Deus não se escandaliza, meus irmãos. Ao contrário, Ele nos incentiva a desabafarmos, a abrirmos e a falarmos o que está dentro de nós. Porque se não falarmos para Ele, a gente vai falar para o cara da esquina, a gente vai falar para os outros, a gente vai brigar com alguém e vai ser pior. Deus, Ele espera receber isso de nós. Muito bem, então tendo isso em mente, essa diferença entre murmurar e lamentar, a gente precisa olhar para o Salmo 44 e entender que nele nós temos uma lamentação nacional. Aqui nós temos uma lamentação levantada por todo o povo de Israel a Deus. E a gente encontra 3 pontos de lamentação que mostram a perseverança na vida daquelas pessoas. Então nós vamos olhar para esses 3 pontos à medida que eles aparecem no texto. A gente verá que no Salmo, às vezes, se usa a primeira pessoa, eu, meu, e de repente a gente encontra nós, nosso, o que deixa para nós a impressão de que esse salmo era cantado pelo povo, e às vezes o dirigente falava, e às vezes a congregação toda falava ou cantava, e por isso às vezes se diz eu, às vezes se diz nós, não é? Muitas vezes intercalando entre o líder da adoração, ou o próprio rei, e a nação que respondia nas partes do nós e nosso. Então vamos ao texto, a primeira parte. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, e em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Apenas até aqui, essa é a primeira parte. Aqui nós temos o povo lembrando do seu passado. Eles estão diante de um abalo nacional, uma tragédia nacional que os abalou. E diante dessa tragédia na nação, eles se lembram do passado e vão falar com Deus. Nos primeiros versos nós vemos que eles falam dos pais deles, os habitantes antigos de Jerusalém, que haviam contado para eles sobre tudo que Deus tinha feito no passado. E Deus havia ensinado isso na lei. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 6, a gente lê que é para o pai ensinar para o filho, enquanto anda, enquanto deita, enquanto come, enquanto se levanta, o tempo todo, como as crianças cantam, né? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus disse isso para os pais. Não tinha Bíblia naquela época, o povo tinha que contar, tinha que falar, pais e mães para os filhos e netos. No verso 1, a nação reconhece que sabia quem era seu Deus, e que este era poderoso para fazer o impossível. Eles estavam diante de uma tragédia nacional, e diante de tragédia é fácil que a gente abandone o caminho, é fácil que a gente abandone tudo, é fácil que a gente deixe de orar, é fácil que a gente não leia mais a Bíblia, mas a gente só será capaz de fazer isso se nunca antes a gente andou com Deus de fato. Eu tenho até medo de dizer isso, porque tem muita gente que distorce, mas fato é fato. Quando nós amamos, nós não deixamos. Quando nós amamos, nós não abandonamos. Quando nós amamos, nós não nos
Eu estava no seminário e ela em Araraquara, 350 quilômetros de distância, né, entre nós. Quando eu ia para o final de semana para a igreja, eu era seminarista, eu queria ficar junto com ela. Além dos trabalhos da igreja, ela ia comigo, ela era uma líder na igreja também. E a gente gostava de conversar. Na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nem inventado o Orkut ainda. Se você não sabe o que é o Orkut, você é uma pessoa mais nova. O Orkut não tinha sido inventado. Eu mandava cartas escritas para ela. E às vezes ligava. Meus irmãos, a coisa mais gostosa que tinha era passar um tempo junto. Era receber uma carta dela. Era quando a gente podia se ver. É só eu que sou assim? Ou quando você começou a gostar daquela pessoa com quem talvez você casou, não é? Você não via a hora de falar com aquela pessoa. Sabe aquela coisinha que desde a adolescência a gente leva? Até o pessoal mais velhinho aqui, mais idoso, um dia viveu isso também. Quando a gente gostou daquela primeira mocinha, daquela primeira menina que vivia ali na nossa rua, ou daquele primeiro rapaz que o nosso coração, das irmãs obviamente, né? Palpitavam quando via e tudo mais. Meus irmãos, a gente ama estar junto com quem a gente ama. A gente ama conversar com a pessoa. A gente ama ouvir a voz da pessoa. Atendendo jovens e adolescentes que estão namorando, hoje em dia a reclamação é outra. Muitas vezes, isso acontece com casais casados também. Pastor, o meu marido, ele tem incitado em mim desconfiança. Ele tem criado em mim desconfiança. Porque ele não fala onde está, fala que vai chegar às 6, chegar às 9, aí eu mando mensagem para ele não responde, aí eu vejo que ficou com os 2 pauzinhos azul, sabe lá do WhatsApp? E ele não responde, o que eu faço, pastor? Né? Por quê? Porque quando a gente ama, quando a gente confia, a gente espera a resposta, a gente quer conversar, a gente quer estar junto, ou não é assim? E aí o dito cujo, o fulano de tal, diz que ama a Deus, mas não é a Bíblia, não fala com Deus e desvia, que ama que nada, vai contar abobrinha para outra pessoa, nunca amou a Deus, nunca conheceu, e é por isso que nunca quis falar com Deus, nunca quis ouvir a voz de Deus, e é por isso que na primeira esquina deixou para trás. É possível que não vou falar de você não, eu amo a minha esposa, que de repente eu troco minha esposa por qualquer outra coisa do nada. Se eu fizesse isso era porque eu não amava mais a minha esposa, não amo mais a minha esposa. É possível que eu comecei a namorar, e aí eu me declaro para minha namorada, dou flores e chocolate para minha namorada, mas do nada eu termino com ela. Ela vai olhar para minha cara e vai falar o quê? Você é um mentiroso. Você fala, você me amava? Eu te amava. Mas onde é que você me amava que na primeira pedra já mudou sua cabeça, você já me largou? Isso não é amor. Isso é só um foguinho. É só uma paixãozinha besta de adolescente. É só aquela coisa que você gosta de uma, de outra, eu gosto de 200. Aquela coisinha que vai, vem e vai. Mas não é amor de verdade. E aquele que não ama a Deus não vai para o céu, porque quando o amamos de verdade, nós não o deixamos por nada, temos prazer em falar com Ele, temos prazer em ouvir a voz dEle, e quando a gente fica longe dEle um dia, 2, o nosso coração sente saudade de Deus, sente sede como a corça sente pela corrente das águas. Meus irmãos, o povo sabia quem era o seu Deus, porque os seus pais haviam contado. E eles estavam vivendo uma situação de fraqueza. Eles estavam vivendo uma tragédia nacional. Inimigos prontos para invadir a nação. Era a hora deles pararem tudo. Chega de igreja, de tempo. Chega disso, chega de agora, a gente não tem tempo para isso. Agora a gente tem que focar em resolver nossa situação, nosso problema. Não dá tempo agora para ficar buscando a Deus. Buscar a Deus é quando não tem problema. Quando sobra tempo, eu vou na igreja. Quando está tudo certo, aí eu faço o que tem que fazer com Deus. Mas agora eu tenho que resolver a minha vida, tenho que cuidar da minha vida. Esse povo aqui não era assim. Em todo o tempo eles buscavam a Deus. No verso 2 a gente vê como toda a nação tinha consciência de que Deus havia plantado eles ali naquela terra. No verso 3 eles demonstram saber que seus pais
seus antepassados, não teriam condições de conquistar aquela terra se não fosse por um milagre de Deus. Eles sabiam que eles eram fracos e sabiam que era o poder de Deus que havia dado aquela terra para eles. A nação, nessa parte, no verso 4, né? Eles, em português parece um pedido, final do verso 4, mas originalmente é uma afirmação. Originalmente a nação, nessa parte final do verso 4, ela está dizendo assim: Tu és o meu rei, ó Deus, Tu és aquele que ordena a vitória de Jacó. Eles não estão mandando Deus dar a vitória, eles estão só reconhecendo: És Tu quem ordenas a vitória sobre Jacó. E lembrando que Jacó é o outro nome que é dado para o povo de Deus, né? Jacó é Israel, né? Israel é o apelido que foi dado por Jacó. Ou seja, eles estão reconhecendo mais uma vez que é Deus quem lhes dá a vitória sempre. E não se esquece de que situação eles estão vivendo. Aí a gente vai para o versos 6 e 8, que foram os últimos que lemos, e mais uma vez eles reconhecem que é o poder de Deus que faz tudo o que faz entre o povo, que é Deus quem havia dado tudo para eles, e nada que eles tinham era fruto do seu próprio poder, mas fruto do cuidado e da misericórdia de Deus. E certos de tudo isso, com tudo isso em mente, eles louvavam a Deus. Ninguém naquela época batia no peito e se gloriava por ter feito isso, por ter conquistado aquilo. Foi no suor do meu rosto, eu batalhei, eu fiz. Eles coravam de vergonha e olhavam para o céu e diziam: Deus, se não fosse o Senhor, a gente não teria nada. Todos eles reconheciam que era Deus quem lhes abençoava e dava as coisas. Agora a gente vai para a segunda parte, dos versos 9 ao 22. Eles não falam mais do seu passado, agora eles tratam de seu presente. A tragédia nacional é incompreensível para eles. Veja o verso 9 em diante. Agora, porém, Tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Eles estão lamentando, irmãos. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia, ou seja, a minha vergonha, está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, presta atenção, não nos esquecemos de Ti, nem fomos infiéis à Tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos Teus caminhos, para nos esmagares onde viviam chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome de nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações. Mas por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Meus irmãos, no verso 9 nós vemos que a cena mudou. Deus não sai mais com eles, nem dá mais vitórias para eles. Deus fazia isso com Josué, Deus fez isso com todos os juízes, especialmente os libertadores. Deus fez isso com Saul, Deus fez isso com Davi. Mas em algum momento aqui agora, toda a nação está cantando: o Senhor não faz mais isso com a gente. O que é que mudou, meus irmãos? No verso 10 nós vemos que eles não vencem mais as batalhas. No verso 11 eles reconhecem que é Deus quem está entregando eles às nações inimigas da vizinhança. Eles sabem que Deus é soberano. Eles sabem que se está acontecendo tudo aquilo de ruim na casa deles, na nação deles, Deus estava permitindo. E eles dizem: Deus, é o Senhor que está fazendo isso. Assim como Jó, meus irmãos, quando perdeu os filhos, ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas foi o diabo que matou, você lembra? Foi o diabo que destruiu a casa dele, foi o diabo que fez com que ele perdesse todos os bens. Mas quando a mulher dele sopra no ouvido dele: olha, amaldiçoa a Deus e morre,
Ele diz: não, nós temos recebido tantos bens do Senhor, não receberíamos mal também? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E em nenhum momento Jó pecou com os seus lábios. A mesma coisa eles estão fazendo aqui. Eles têm certeza de que tudo vem de Deus, todo cuidado vem de Deus, e mesmo quando o diabo age, Deus está por trás disso. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, que tem a ver com isso e não tem, mas veio aqui à minha mente, agora eu vou compartilhar com vocês. Uma senhora muito pobre, viúva, em que os filhos moravam longe, temente a Deus, e ela passou por alguns problemas naquele mês difíceis, problemas difíceis, e chegou no final do mês ela não tinha o que comer em casa, e ela sabia que os irmãos da igreja, que moravam todos distantes, não estavam sabendo da situação dela, ela não era de reclamar para ninguém, ela sabia que ela ia passar uma semana quase sem ter o que comer em casa, e ela foi orar a Deus. E tinha na vizinhança ali algumas pessoas que ficavam de olho nela, algumas pessoas que eram ligadas com religiões ligadas a espíritos imundos, que mexiam com coisas que não são de Deus, e que buscavam espíritos aí fora que não são coisas de Deus. Você sabe do que eu estou falando. E esses caras, quando viu a situação daquela senhora, pensaram o seguinte: vamos pegar essa senhora agora, vamos pregar uma pegadinha nela, vamos no supermercado, vamos fazer uma baita de uma compra e vamos mandar o caminhão do supermercado entregar na porta da casa dela. Quando o caminhão chegar, a gente vai lá na frente, vamos ficar lá olhando, ela vai receber tudo, e no final a gente pergunta para ela se ela quer saber quem é que mandou tudo aquilo para ela, e a gente fala que foi o diabo que mandou para ela, e a gente vai ver onde vai parar a fé dela, porque Deus não está cuidando dela, e a gente vai provar que o diabo cuida, que os espíritos cuidam. E fizeram isso, meus irmãos. E chegou o caminhão na casa da senhora, e o caminhão desceu tudo, os funcionários do supermercado desceram tudo lá na casa dela, né? E a hora que terminou, ela: oh, meus filhos, muito obrigado, meu filho, muito obrigado, oh, graças a Deus, meu filho, muito obrigado. Aí os caras do supermercado: obrigado, senhora, tá bom, tchau. Entraram no caminhão e foi embora. E os caras que haviam aprontado tudo aquilo chegaram: e aí, dona fulana, que maravilha, hein? Pois é, vocês viram só, meus filhos, né? Pois é, então, e quem é que mandou tudo isso aí para a senhora? Ah, eu não sei, filho. Mas você não quer saber quem mandou, não? Ela falou: eu não quero, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu não preciso saber. E os caras foram para casa sem saber o que falar. Meus irmãos, a ideia daquela mulher é a ideia desses homens aqui no Salmo 44, é a ideia de Jó. Não importa se vem do inimigo, não importa se vem de um vingador, não importa se vem do próprio diabo, não importa se vem. Quando Deus quer, Ele está conosco e Ele faz, Ele é soberano e nossa vida está na mão dEle. O povo de Israel, ele tem consciência, eles reconhecem no verso 11, que é Deus quem está os entregando às nações inimigas da vizinhança. Dos versos 12 a 16, a nação está descrevendo o modo como Deus estava entregando a nação para derrota e humilhação entre as nações. 12 a 16. No verso 17 a 21, a gente lê algo surpreendente, não é? E que tem muito para nos ensinar, do 17 ao 21. A nação deixa claro que nunca abandonaria o caminho de Deus. Eles deixam claro que nunca haviam abandonado o caminho do Senhor e que nem haviam sido infiéis. Você é capaz de fazer uma oração assim hoje à noite? Você é capaz de dizer: Deus, eu não sou infiel, Senhor. Deus, eu não tenho deixado o teu caminho e eu sou fiel a Ti. É isso que eles estão fazendo. Irmãos, só faz isso quem tem plena consciência da vida de santidade que tem vivido. E essas pessoas tinham. Eles eram homens que estavam vivendo, mulheres, um povo, em santidade diante de Deus. Eles tinham clara noção de que eles nunca tinham abandonado o caminho do Senhor, nem tinham adorado deuses estranhos. Pelo contrário, a nação não deixou de buscar e de adorar a Deus conforme a palavra diz. Eles dizem aqui também que mesmo que Deus estivesse se esquecendo deles, eles dizem do 17 ao 21, que eles nunca se esqueceriam de Deus. Olha a fé desse povo. Olha Deus, mesmo que o Senhor estivesse esquecendo de nós e nos entregando para sermos motivo de zombaria entre as nações, a gente nunca vai se esquecer do Senhor. É óbvio que Deus não se esqueceu deles, e é óbvio que Deus não se esquece de nós. Mas às vezes nós vivemos situações
em que pode parecer que Deus tenha se esquecido. Nós podemos viver situações em que parece que Ele nos abandonou, e é nessas horas que a gente sente tanta vontade de deixar tudo para trás. E esse é o principal significado da palavra provação. Provação, ou a prova, tribulação, aflição que você passa na vida, a provação é um momento que Deus te dá o privilégio de sair melhor. O professor, enquanto ele está ensinando, ele fala, ele desenha, ele escreve, ele senta do lado do aluno, ele explica, ele repete, etc. Mas, na hora da prova, o professor fica quieto, à distância, só observando o aluno e torcendo para o aluno se lembrar de tudo que foi ensinado. A esperança de todo professor é que seu aluno saia da prova aprovado e não reprovado. Meus irmãos, quando Deus nos coloca em provas ou em provações, Ele não deseja nos reprovar, Ele não deseja nos humilhar, mas Ele deseja nos aprovar ao ver em nós que lembramos de tudo na hora da prova. E nesta hora, muitas vezes, Deus fica em silêncio, apenas nos observando de longe e torcendo para que nos lembremos de tudo e passemos pela prova aprovados. Essa é a razão pela qual Deus muitas vezes silencia, sobretudo na hora da prova. Eu me lembro da poesia, ou do poema Pés na Areia. Não sei se você já leu, já ouviu falar. Eu não vou lembrar do poema todo de cor aqui, não sou bom disso. Mas o poema conta a história de alguém que caminhava com Deus pelas areias da praia, e estavam ali lado a lado. É uma poesia só, um poeminha. E aí o homem olha para Deus e descreve da paz, da alegria, e ele olha para trás e vê as 4 pegadas na areia, as 2 de seus pés e as 2 dos pés de Deus. É um poema, não é? E aí ele conta da paz e tudo mais, e como é bom estar ali com Deus, mas de repente, começa um vendaval ali na praia. De repente, a água que estava distante, bonita e calma, bate nele com ondas fortes. De repente, as árvores começam a envergar, os galhos começam a quebrar, folhas e galhos começam a voar, e ele já começa a ficar com medo. O céu azul e as nuvens branquinhas, que era o motivo da conversa dele com Deus, agora estava escuro o céu, raios terríveis, ondas violentas, um vento perigoso, galhos voando, e ele começa a ficar preocupado. Ele acha que ele vai morrer, e aí ele olha para o lado, e cadê Deus? Sumiu. Aí ele olha para trás, cadê as 4 pegadas? Só tinha 2. E ele começa a pensar, onde está Deus agora? Nessa hora que eu mais preciso dele. E ele começa a se desesperar, e ele faz de tudo para se acalmar, para controlar, mas nada que ele faz é suficiente. E passam ali algumas horas, até que depois de algumas horas, a onda do mar passa a se acalmar, o vento para de soprar, as nuvens escuras branqueiam e se abrem, o sol volta a brilhar, a brisa volta a bater e o mar voltou a ficar calmo. Aí ele olha para o lado e Deus está lá. E ele olha para trás, 4 pegadas na areia. E aí ele olha para Deus e faz a pergunta, né? Que você e eu faríamos: onde está o Senhor na hora que eu mais precisei? E o poema termina com Deus dizendo: meu filho, na hora que você mais precisou, eu estava segurando você no meu colo. Na hora que você mais precisou, era eu quem estava caminhando. Quando você olhou para trás e viu 2 pegadas, eram dos meus pés. Só que você estava tão preocupado olhando para a onda, para a nuvem, para o raio, para o galho, que você não teve condições de olhar nas mãos de quem você estava. Ele nunca nos abandona. Às vezes ele silencia, mas o silêncio de Deus não é sinônimo de abandono, mas é sinônimo de prova. É hora que o professor fica quieto, te olhando e torcendo para que você se lembre de tudo e saia da prova aprovado. Mas irmãos, quantas reprovações a gente já passou, não é? Quantas provas Deus já não nos colocou e das quais saímos reprovados? Mas não tem problema, é para isso que existe o perdão, é para isso que existe a pregação da palavra, para que reconheçamos
que o nosso Deus é misericordioso para nos perdoar e nos trazer de volta. Eles tinham consciência aqui no Salmo 44, de que haviam sido fiéis e de que Deus estava com eles, e de que eles estavam caminhando com fidelidade, e de que eles não se esqueciam das palavras e nem mesmo do poder de Deus. Durante a provação que veio sobre a nação, eles não tinham respostas para os seus problemas e sofrimentos. Assim como você e eu também não temos respostas. Como Jó não teve respostas. Não adianta você ficar perguntando por quê, para quê, por que Deus... Não para de perguntar. A hora da prova é a hora de silêncio. E é a hora de buscar lembrar de tudo que Deus um dia nos ensinou. Quem fica perguntando sai reprovado da prova. Você já viu um aluno na hora da prova ficar fazendo pergunta para o professor? O professor reprova. E aluno que fica olhando para o lado perguntando: por que isso daqui? E isso daqui? É reprovado também. Prova é lugar de silêncio. Provação é hora de lembrança, confiança e silêncio. Eles não ficaram procurando respostas na hora dos seus problemas. Eles perseveraram, possuindo uma só certeza, que aqui está no verso 22. Mas por amor de ti. A conclusão que eles tiravam no meio da prova era de que era pela vontade soberana de Deus que eles foram destruídos por seus inimigos. É fácil você reconhecer isso? É pela vontade de Deus que a minha casa foi assaltada. É pela vontade de Deus que eu perdi o meu emprego. É pela vontade de Deus que o acidente de carro aconteceu e eu estou tetraplégico. É pela vontade de Deus que o meu filho faleceu. É pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. É fácil você dizer isso ou é difícil? É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Mas graças à comunhão que você vive com o Senhor, o Espírito de Deus te capacitará a ficar firme, mesmo na hora da maior das provações. Mesmo na hora em que você estiver vivendo no meio de uma tragédia nacional, como eles viveram aqui no Salmo 44. Antes de encerrarmos e vermos como isso se aplica a nós, vamos ao nosso terceiro e último ponto. Agora eles falam do verso 23 até o final sobre o futuro da nação. E aqui eles fazem uma oração pelo fim desta tragédia nacional. Verso 23. Desperta, porque dormes, ó Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nação, da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Meus irmãos, mais uma vez é óbvio que o nosso Deus não dorme. No verso 23, temos somente a percepção do salmista. É óbvio que também Deus não se esquece de nós, e que Ele também não vira o rosto para nós, de nós contra nós. Mais uma vez o verso 24 fala do que estava no coração da nação. Isso é lamentação. Deus está aparecendo nisso. Deus não se escandaliza em nós falarmos o que está aparecendo para nós. A impressão que eles tinham era de que Deus havia se esquecido, abandonado a eles. O salmo então termina com um clamor para que Deus terminasse com aquela prova, para que a prova acabasse logo, para que Deus acabasse logo com aquela angústia que eles estavam vivendo. E o salmo termina com o povo pedindo socorro e o resgate de Deus. Ou seja, mesmo eles tendo a impressão de que Deus havia se esquecido deles, eles não deixam de buscar a Deus, eles não deixam de confiar em Deus, mesmo no meio da provação. Sabe por quê? Por causa daquilo que Deus põe no nosso coração e que Ele prometeu no livro do profeta Jeremias, e a gente leu hoje de manhã. Quando Deus faz uma aliança com alguém, Deus coloca temor no coração desse alguém, para que esse alguém nunca se desvie dele. É o que ele diz lá em Jeremias. É graças à obra de Deus começada no coração desse povo, que eles estavam aqui falando com Deus desta maneira. Eu quero concluir, meus irmãos, fazendo algumas reflexões com vocês. Quantas vezes em nossas vidas nós enfrentamos situações semelhantes? Quantas vezes em sua vida você viveu uma tragédia? Talvez você nunca viveu uma tragédia, nem queira viver.
Talvez você nunca teve uma perda significativa, ou talvez você já passou por algo trágico na sua vida, ou talvez você que nunca viveu, venha a viver daqui a alguns dias, ou daqui a alguns anos, uma tragédia, porque no mundo teremos aflições. Nós não estamos livres de tragédia, e elas nem são um sinal de que a gente está em pecado, pelo contrário. O que você faz quando você vive uma situação assim? Quantas vezes em nossas vidas nós enfrentamos situações assim? E quantas vezes em meio às provas nos desesperamos e achamos também que Deus se esqueceu de nós? Muitas pessoas nestas horas abandonam a Deus, porque não o conheceram de fato. Muitos deixam de crer, não é? Alguns até mesmo blasfemam contra Deus. O que a gente faz na prova, meus irmãos? Fazemos o que aprendemos neste Salmo 44. Mesmo que Deus pareça distante, não devemos deixar de buscar a Ele, de falar com Ele e de lamentar para Ele, sem murmurar para os outros, sem reclamar com ninguém. Esse salmo é uma lição para todos nós, quando vivermos em meio às provações dessa vida, quando nos sentirmos sozinhos e com vontade de desistir, devemos correr para Deus e nos lembrar de que Ele fez por nós no nosso passado, como eles fizeram aqui no 44, no verso 1 a 8. Eles começaram lembrando do que Deus fez para eles no passado, de quantos livramentos Deus nos deu, quantas orações respondidas. Lembrar que Deus não muda, mas que às vezes nos prova para a nossa edificação. Meus irmãos, quando nós passamos pela prova, o Senhor espera que não fiquemos reclamando, murmurando, mas que possamos orar a Ele uma oração de lamentação, e nunca perdemos a fé de que Ele está ali ao nosso lado, nos sustentando, mesmo que não o estejamos vendo ali, mesmo que ao olhar para trás pareçamos enxergar apenas 2 pegadas na areia. Não nos esqueçamos que certamente aquelas são as de Deus e não as nossas. Vamos encerrar orando, pedindo a Deus que nos ajude a ficarmos firmes sempre e a perseverarmos até o final, por pior que sejam as provas que vierem às nossas vidas. Nosso Deus bendito e todo-poderoso, Tu conheces a cada um de nós que aqui estamos, e sabes daqueles que já vivenciaram tragédias em suas vidas, pessoas novas que aqui estão, que já viveram tragédias, pessoas idosas que aqui estão, que já viveram tragédias, mas sabes também, ó Deus, de alguns que são novos e que nunca viveram uma situação assim, e também pessoas que já viveram décadas e que graças a Ti, Senhor, nunca viveram uma tragédia. Mas todos nós estamos conscientes, Deus, de que não estamos livres de passar por elas. E se um dia viermos a passar, Deus, firme-nos em Ti, fundamente-nos em Ti, prenda-nos a Ti, para que corramos do Senhor, como cantamos nesta noite, corramos para a cruz e para a lembrança que ela nos traz, de que o Senhor estaria conosco até o final, nunca nos abandonaria, e que aquele que permitiu e permitirá provas na nossa vida, não nos abandonará, mas estará ali do nosso lado, esperando que saiamos da provação, aprovados para a sua glória e para a nossa alegria, certos de que a aprovação produzirá perseverança, e a esperança, a paciência, e a paciência, a esperança, e quando alcançarmos tal maturidade, jamais seremos confundidos, mas ali, ó Deus, descobriremos o que é amar o Senhor em meio às provas, amar o Senhor em meio às perdas, amar o Senhor em meio às derrotas, o que é amar o Senhor, ó Deus, estando prontos a perdermos tudo nesse mundo. Deus, leva-nos para junto de Ti, aviva o nosso coração, para que nesta terra não amemos e nem queiramos nada mais do que a Ti, mas que não nos esqueçamos nunca de que Tu és o nosso precioso tesouro, que nós já desfrutamos agora e que nós nos recordamos diariamente de que está à destra do Pai nos aguardando também. Aí está o nosso tesouro, como cantamos, Pai, aí onde não há choro, onde todos um dia cantaremos juntos hinos de louvor. Deus e Pai,
em nome de Jesus. Encha o nosso coração de hinos de louvor desde agora, mesmo que passando pela prova. E muito obrigado pelo Teu Espírito que habita no Teu povo, a Tua igreja, e que é, ó Deus, o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa herança entre os santos, em Cristo Jesus. E porque é graças a Ele que o Senhor, ó Deus, nos levará até o final, para a Tua glória e para a nossa glorificação. Te bendizemos, te louvamos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus continue abençoando a vida dos irmãos.